Pessoal, então, hoje a live do Instituto Orita, que inclusive depois vai estar no YouTube, é com o meu grande amigo Marcos. Eu vou deixar ele se apresentar inicialmente. Quem é Marcos? Bom, quem é Marco? Acho que quem é Marco é muito simples, né? O Marco é só mais um ser humano aqui passando pela Terra, que tem um tempo limitado, né? Que a gente não conhece esse tempo, e durante esse tempo na Terra se incomoda com algumas questões, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco esse espaço. Eu queria te agradecer, Fernando, agradecer aí o teu público, da gente poder compartilhar algumas ideias, né? Essas ideias não são minhas, né? São ideias de um pensador que é infelizmente pouco conhecido, né? E esse pouco conhecimento que a gente tem a respeito dele, acho que por parte é em relação ao trabalho dele ser muito focado numa área, mas, por exemplo, hoje nós não estaríamos conversando aqui, né? Se talvez o Frege não tivesse iniciado o trabalho dele na virada entre o século XIX e o século XX, né? Então, voltando um pouquinho, o Marco é somente um curioso, né? Uma pessoa que tem essa curiosidade aí por algumas circunstâncias da vida e faz um pouquinho de leitura desses pensadores, né? Então, agradecer a você aí, ao pessoal aí que te acompanha, né? O teu instituto, que você tenha muito sucesso com ele. Espero que essa realização aí de você trazer um pouquinho para o público dos filósofos, né? Trazer alguns pensadores para que o pessoal possa conhecer um pouco melhor. Aliás, no tempo que a gente está vivendo, o conhecimento tem sido colocado cada vez mais de lado, né? Então, Uhum. pensadores não são mais importantes, a cultura no geral passa a não ser, passa a ser um, um objeto de segundo consumo, né? Então, a gente está vivendo um momento crítico, né, onde a ciência é deixada de lado para se dar aí um pouco mais de importância para as crenças, muitas vezes erradas, né? Então, acho que essa tua iniciativa resgata um pouco, né, dessa necessidade de um pensamento, de se cultuar realmente o pensamento dessas pessoas que, para passar, assim como nós, passaram pela vida e, e o pouco tempo que viveram deram grande significado para todas as coisas, né? Então, hoje a gente está aqui conversando numa plataforma tecnológica que certamente não existiria se não existisse esse filósofo alemão que foi o Frege, né? Então, o objetivo da nossa conversa aqui hoje é falar um pouquinho dessa pessoa desconhecida do grande público. Acho que de muitas pessoas que estudam filosofia também completamente desconhecida, porque o Frege teve um trabalho muito mais voltado para matemática, né? Era um matemático, mas e uma pessoa muito reclusa, uma pessoa muito tímida, e que o trabalho dele só veio ao grande público através da iniciativa de um outro pensador inglês, que foi o Bertrand Russell, né? Que, vamos dizer assim, que trouxe os estudos de Frege para um nível acadêmico mundial, e ele foi o grande influenciador aí. Todo mundo que estuda lógica, o pessoal da área de matemática, das ciências exatas, e principalmente o pessoal da ciência da computação, obrigatoriamente tem que conhecer um pouco do trabalho de Frege, né? Eu acho que Frege é o precursor, né, de uma filosofia que nos trouxe a possibilidade de ter esse aparato tecnológico hoje, né, porque Frege trabalhou com uma questão da linguagem simbólica, que permite que máquinas troquem informações, né? Então, você vê a grandeza desse pensador e, ao mesmo tempo, quanto ele é desconhecido do grande público, né? Então, é assim, para a gente tentar compreender um pouco do Frege, é importante compreender a época que ele viveu, né? Acho que todo pensador está situado dentro de um período de tempo, né?
E o Frege, ele está situado vamos dizer, o trabalho produtivo dele no final do século XIX para o começo do século XX, onde existia uma grande inquietação da humanidade, e eu creio que talvez, em termos de ciência, foi o período que mais trouxe uma vasta produção científica, né? Então, nesse período que nós temos os estudos de Freud, nesse período que nós temos os estudos de Einstein, nesse período todo que você vai ter aí uma grande movimentação para uma filosofia mais analítica, uma filosofia mais pautada na linguagem. Então, é onde começam a haver as inquietações, principalmente em relação a como o pensamento se estrutura, né? Então, havia aquela situação de o estudo da metafísica começa a se desgastar, né? O modelo que foi proposto por Newton já não dava mais conta das questões que a humanidade já começava a enfrentar. Então Einstein começa a questionar o modelo de Newton para a explicação de muitos fenômenos. E da mesma forma, no campo da filosofia, aquele modelo baseado na metafísica parece também não dar conta dos problemas filosóficos. Então aí se inicia um movimento que é conhecido por nós aqui como a virada linguística, onde os filósofos começam a se concentrar nos problemas da linguagem, né? Então, não só nos problemas da linguagem, mas problemas da compreensão. Por que nós compreendemos as coisas? Por que vários termos podem significar a mesma coisa, ou uma única coisa pode poder ser definida por vários termos? Como que a linguagem se constrói? Então, uma criança, como que ela obtém, né, essa simbologia da linguagem? Como é que o pensamento se estrutura a partir da linguagem? E Frege está inserido nesse contexto, tá? Frege ele vai produzir o trabalho dele nessa virada de século, onde as questões filosóficas estão borbulhando nessa temática, né? E o Frege, ele é considerado como o pai da lógica moderna. Então, para você ter um pouco da dimensão, até Frege, nós trabalhávamos com a lógica que era proposta por Aristóteles, 2000 anos antes, né? E a partir de Frege começa um movimento de uma lógica matemática que pudesse dar conta de problemas da formalização do pensamento humano. Então veja como é revolucionário o pensamento dele e, ao mesmo tempo, como ele é obscuro, né? Então veja, se falar em Frege para o grande público, muita gente vai pensar, mas quem é esta pessoa, né? Veja, quem o Frege, até o nome não é de filósofo, né? Então, assim, a gente tem aí em Frege realmente um marco histórico na lógica moderna, e essa lógica moderna que propiciou estudos, principalmente nas questões de filosofia analítica, que permitiram, por exemplo, que Wittgenstein, que foi aluno de Frege, pudesse também desenvolver uma filosofia linguística, os discípulos de Frege traduzirem as obras dele para o inglês, de forma que ou melhor, os discípulos de Wittgenstein e de Husserl traduziram para o inglês e fizeram com que essa obra fosse conhecida por o grande público, mas isso influenciou um outro matemático britânico, que foi o Alan Turing, que foi que construiu o primeiro computador. E para a construção do primeiro computador, ele precisou utilizar de uma linguagem simbólica, e essa linguagem simbólica foi construída por Frege nesse período aí entre 1848 e 1925, que foi o tempo que ele viveu. Então, veja, o que me encanta nessas pessoas, e o período de vida que eles
recebem, né, eles dão um grande Uhum. significado para tudo isso, ao ponto de construírem modelos filosóficos que fazem grandes revoluções no mundo, né? Então, o Frege é considerado, primeiro, né, o pai da lógica moderna, né, que é uma lógica simbólica, uma lógica formalizada, né? É uma lógica de símbolos. Então, essa lógica que permite, por exemplo, a construção de um algoritmo, né, para que uma máquina possa pensar. Então, se hoje nós falamos em inteligência artificial, nada mais do o que é inteligência artificial? Uma máquina que recebe dados, né? Essa máquina recebe dados, dados em uma linguagem simbólica. Essa máquina ela processa esses dados e aprende com esses Uhum. dados de forma a produzir outros conhecimentos. Então, a própria pensamento de uma inteligência artificial, a gente vai buscar lá nesse princípio da lógica moderna, né, é onde você vai encontrar essa formalização da linguagem que possa permitir que uma máquina possa interpretar símbolos. Tá? Então, se você pensar um computador, o computador, na verdade, ele é um modelo matemático. Tá? Qualquer computador. Nós estamos falando agora, nesse momento, enquanto eu falo com você, vamos dizer, as minhas frases, elas são traduzidas numa linguagem formalizada, uma linguagem simbólica, chega no seu computador, esses símbolos são decodificados, e aí você recebe as minhas frases do outro lado da tela, né? Mas Uhum. neste meio de caminho, o que está funcionando são sistemas lógicos através de uma linguagem simbólica que vai sendo captada por um determinado equipamento e decodificada por outro. Foi basicamente isso que o Frege estudou. Isso em 1879 foi quando ele publicou o primeiro estudo de ideografia, que era realmente a conversão de uma linguagem natural para uma linguagem formalizada, uma linguagem de símbolos, e que esses símbolos pudessem criar determinadas relações entre símbolos para que você pudesse criar conteúdos lógicos. Né? Então, naquela velha decomposição lá de Aristóteles, na lógica aristotélica, né? Todo homem é mortal, que você tinha lá um sujeito e um predicado. Então, Uhum. o Frege vai pegar essa relação de sujeito e predicado e vai transformar essa relação de sujeito e predicado em um símbolo X que se relaciona com outro símbolo. De forma que para cada X vai sempre existir um outro X. E essa relação de símbolos, você pode colocar qualquer conteúdo possível. Né? Então, você não precisa dizer todo homem é mortal. Então, você tem ali uma relação de sujeito e predicado que é substituída, né, por uma relação formalizada que admite qualquer conteúdo. Né? Então, esse princípio que vem da filosofia de Frege é também conhecida como a filosofia analítica. Né? Então, uma filosofia de decomposição dos elementos. Então o Frege, ao mesmo tempo que é considerado o pai da lógica moderna, também é considerado o pai da filosofia analítica, que é basicamente a partir da filosofia analítica que você vai ter os grandes estudos da filosofia da linguagem, onde você vai ter a decomposição dos termos da linguagem para entender como é que o pensamento funciona. Então, como é que nós pensamos? Né? Então, a grande questão da linguagem é assim, como é que nós podemos criar, a partir de um objeto, um determinado conceito? Né? O Frege ele vai trazer essas mesmas preocupações, porém, para uma linguagem simbólica. Né? Ao ponto de que uma máquina possa... Né, a máquina, eu estou trazendo um conceito bem mais moderno, mas lá na filosofia Uhum. de Frege, né, nos estudos que ele realizou, era formalizar as estruturas lógicas para que a gente pudesse entender como o pensamento funciona de forma matemática. Então, não sei se deu para uma pequena introdução sobre Deu. quem foi o pensador, né? E Marcos, esse estudo dele, ele fez. É uma curiosidade minha agora.
ele fez de modo teórico essa filosofia analítica? Ou você sabe? O Frege, na verdade, é o seguinte: quando ele publicou o primeiro estudo, que é o estudo de ideografia, é onde ele converte os símbolos ele pega a linguagem natural e converte ela numa linguagem simbólica, é um estudo que Uhum, não foi tão divulgado, até porque é um estudo muito novo dele. Depois, em 1884, ele publicou os Fundamentos da Aritmética, que aí já é um estudo mais denso, né? Que é realmente aí nesse estudo dos Fundamentos da Aritmética onde ele vai trazer realmente todas essas questões para a transformação, né, de uma matemática lógica, né? Então, qual era a preocupação do uhum, Frege? Primeiro, era uma possibilidade de demonstração de teorias. Então, qual era o grande, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, a prova dos nove, né? Todo mundo que estuda uhum, tá lá no ensino médio, o professor ensina a fazer uma conta e depois fazer a mesma conta de uma outra forma, que seria a prova dos nove, né? Essa prova dos uhum, nove é que, grosso modo, tá? Para que a gente possa entender o raciocínio. Grosso modo, a prova dos nove era justamente o que Frege propunha, uma lógica que pudesse demonstrar os raciocínios, tá? Então, uma fórmula matemática que pudesse provar que um determinado raciocínio era válido, né? Então, assim, a preocupação do Frege não era nem tanto com a validade do raciocínio, mas que realmente ele pudesse ser provado de uma forma matemática. Tá? Então, qualquer uhum, raciocínio que pudesse ser provado por uma forma matemática era um raciocínio que tinha, para Frege, não vamos dizer assim, uma relação de validade. Né? Frege estava mais preocupado com a identidade, né, a verdade por identidade, do que a verdade por correspondência. Então, para a gente tentar fazer essa distinção, uma coisa é verdadeira se parece com algo verdadeiro. Para o Frege, isso não tem tanta a preocupação dele é outra, né? Uma coisa é uhum, verdadeira desde que matematicamente se prove verdadeira. Tá? Então veja, ele inaugura realmente aquela verdade científica. Então assim, a cloroquina funciona ou não funciona, né? Então para Frege só vai funcionar se tiver matematicamente provado, né, através de um estudo científico, que aquela verdade ela é correspondente aos fatos e não uma uhum, verdade, ou melhor, não correspondente. Vamos tirar o termo correspondente, que não é um termo que Frege gostaria de usar. Né? A verdade ela só vai poder ser dita que é verdade se ela se identifica com os fatos, e não porque se corresponde aos fatos. Então é o seguinte, não é uma verdade por hipótese, é uma verdade por comprovação científica. Então, é assim, uhum, ele estava preocupado em demonstrar que os argumentos tinham a possibilidade de ser provados por meio matemático. Tá? E é justamente isso que o Alan Turing, lá na Segunda Guerra Mundial, vai utilizar para desenvolver a máquina para decodificar o Enigma. Né? O Enigma era uma máquina produzida pela Alemanha nazista para poder emitir mensagens para os navios, para os aviões, dos ataques que iam ocorrer. Né? Então, era uhum, considerado um código inquebrável, né? Porque era uma criptografia considerada inquebrável. Porque, para você ter uma ideia, o pensamento humano não conseguiria decodificar a tempo, porque eram muitas possibilidades. Então, o Alan Turing ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os princípios de Frege, né, dessa matemática por identidade, ou seja, criar um sistema que possa demonstrar, né, que um determinado dado corresponde matematicamente a uma verdade, e ele vai conseguir acelerar o pensamento através da máquina. Ou seja, o que um humano levaria 100 anos para fazer, a máquina de Turing levava 8 horas, 4 horas. Né? Então, veja, princípios que é a verdade por identidade. Então, você prova matematicamente que aquele argumento é válido. Né? Então, é assim,
Isso, na tua pergunta, né? Você perguntou se isso era uma demonstração teórica. Sim, é uma demonstração teórica que ele trouxe nos fundamentos da aritmética. Porém, aí é que tem uma curiosidade. O Bertrand Russell, que foi o maior divulgador de Frege, quando ele leu essa obra de Frege, ele viu uma contradição. E ele escreveu uma carta para o Frege, demonstrando essa contradição na obra. Eu não vou conseguir traduzir aqui essa contradição, porque ela é muito matemática, meu raciocínio não chega a tanto. Mas, a partir desse apontamento de Russell para Frege, de que havia uma contradição na obra dele, isso provocou um impacto tão profundo que o Frege se tornou mais recluso. Ou seja, ele era uma pessoa tão reclusa, tão tímida, que as críticas, ao invés de fazê-lo produzir mais, faziam ele produzir menos. E assim, o mesmo Russell que fez a crítica, e uma crítica científica, né, que depois o próprio Frege, numa segunda obra que fez as leis básicas da aritmética, ele se reporta a esse paradoxo que foi proposto por Russell, e reconhece, né, que realmente havia uma contradição. Pra você ter uma ideia, Wittgenstein foi aluno de Frege. E Frege viu em Wittgenstein uma inteligência tão profícua para a ciência que Frege recomendou que Wittgenstein fosse estudar com Russell. Wittgenstein foi estudar com Russell, e a partir do relacionamento de Russell com Wittgenstein, que Wittgenstein produziu a grande obra da linguagem, né, que foi o Tratado Lógico-Filosófico, né, e depois as investigações filosóficas, aí no segundo Wittgenstein, tem toda uma influência que vem de Frege, né, dessa questão da construção da linguagem analítica, natural, mas que pudesse levar à formalização do pensamento de forma que as pessoas que tivessem a possibilidade de analisar um problema sob o ponto de vista da linguagem, seja eu, seja você, nós poderíamos chegar a conclusões muito próximas, né? Ou diametralmente opostas, base nas mesmas situações, né? Porque ela permite que uma aproximação do sujeito ao objeto, trazendo em si todos aqueles valores, né? Porém, você tem que ter diante da linguagem, e aí a grande contribuição de Frege para a linguagem, que toda linguagem se refere a algo. Né? Então, você tem um referente. Se eu estou falando, por exemplo, de um objeto qualquer, vamos pegar um livro, né? Então, o meu referente é o livro. O sentido que eu vou atribuir à linguagem, àquele objeto, é que pode mudar, mas o referente não muda nunca. Frege é difícil, né? Porque é um matemático, né? Nós da área jurídica, aliás, a gente fala que todo mundo vai fazer direito porque não gosta de matemática, né? Mas assim, Até quando nesse a gente se dá filosofia, né? conta, né, né, da riqueza que esses estudos matemáticos têm você passa a enxergar a jurídica com mais completude, você consegue dar mais significação a tudo que você lê, a tudo que você interpreta. E tudo isso partiu, né, você vê, pessoa que influenciou juristas, influenciou biólogos, influenciou pessoal da ciência da computação e, infelizmente, pouco conhecida aí do grande público, né? Eu acho que para estudar Frege é importante, assim, são dois autores que comentaram Frege e estudaram Frege. Um foi Wittgenstein, outro foi Bertrand Russell, né? Eu acho que esses dois dão uma dimensão bem exata do pensamento de Frege. E aí depois tem que mergulhar no próprio Frege, né? Tem que pegar lá os fundamentos da aritmética, né? E aí começar a estudar, porque os fundamentos da aritmética, embora seja uma obra voltada para a matemática, é uma obra filosófica, né? Então é pegar os fundamentos da aritmética, aí você vai lá e vai estudar realmente a relação que ele dá de função com argumento, a relação que ele dá entre sentido e referência. Tudo isso vai estar nessa obra. Essa obra que eu acho que é fundamental para quem queira começar a estudar Frege. E assim, né? Todo mundo que estuda Frege, a gente costuma dizer o seguinte: se estuda Frege com lágrimas
os olhos, né? Por quê? Porque é um pensamento que não é um pensamento simples de se compreender, né? Realmente é uma linguagem densa, uma linguagem calma, com tranquilidade, com bastante atenção. Tentar entender realmente o universo que ele viveu, né? Tentar entender que ele não é ali um filósofo, ele é um matemático. Tentar entender que ele está buscando, através daqueles fundamentos, construir uma lógica voltada para a matemática e não para a filosofia. Seria bacana a lição, um pouquinho de Wittgenstein, um pouquinho de Russell e depois mergulha no Frege, que já vai chegar no Frege com bastante informação para conseguir entendê-lo.